As pessoas estão perguntando, vamos falar da caminhada do Nicolas Ferreira? Sim, vamos falar da caminhada do Nicolas Ferreira. É que não é assunto prioritário, vamos combinar, né, gente? Aqui, lenda do Nicolas Ferreira, é o protesto de um grupo. Agora, entre os temas importantes do dia, vamos combinar que não tá, né? Não tá, né? Mas as pessoas estão... uma ala, né? Tem um grupo que está enlouquecido com isso, porque eu escrevi ontem que essa caminhada leva do nada a lugar nenhum, porque não vai ser essa caminhada que fará o ministro Alexandre de Moraes simplesmente, ou alguém anistiar os presos do 8 de janeiro, ou mandar o presidente Jair Bolsonaro para a domiciliar. A prisão domiciliar será concedida se for por motivos de saúde. Mas eu estou mais preocupada com o estado de saúde das pessoas que estavam lá naquela manifestação ontem e que foram atingidas por um raio muito forte. Mais de 70 pessoas ficaram feridas ou foram afetadas, alguns estão em estado grave e a gente vai atualizar o estado de saúde deles. O Chu acompanha, ele estava falando na semana passada sobre a chuvarada lá em Brasília, a gente volta nesse tema ao longo do Gaúcha Atualidade. Ontem choveu muito aqui em Brasília. Foi um final de semana de muita chuva, aliás, e no momento em que essa passeata, né, a marcha de Nicolas Ferreira estava prevista para chegar, de fato estava chovendo, que não impediu de muita gente ir ali para o entorno da Praça do Cruzeiro, que fica perto da Esplanada dos Ministérios, que foi o local ali de reunião, né, dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e local deste raio, né, um raio muito forte, tem vários vídeos mostrando que atingiu dezenas de pessoas. Mas sobre este tema, Andressa, depois a gente vai voltar, só quero dizer que eu não concordo 100% com a Rosane de que foi do nada a lugar nenhum. Eu acho que é uma marcha que é evidente que não vai mudar o curso da condenação de Bolsonaro, mas que tem um significado político importante. Mas eu vou deixar todo mundo aí na curiosidade e a gente volta a falar mais tarde. Quero ouvir os argumentos dos dois aqui. Nada a lugar nenhum ou talvez vá para algum lugar. Antes das opiniões, o que aconteceu foi que ontem caiu um raio lá onde estavam concentrados os manifestantes que estavam junto com o Nicolas Ferreira. Fez uma caminhada pelo Brasil até chegar a Brasília para chamar a atenção da situação do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está preso na Papudinha. Mais de 80 pessoas tiveram que ser atendidas pelos bombeiros. Nenhuma está em estado grave, né, Matheus Chu, pela informação que a gente tem? A última atualização da Secretaria de Saúde aqui do Distrito Federal dá conta de que nenhum dos pacientes ficou em estado grave, mas dezenas precisaram, né, de atendimento. É um susto e a imagem ela é forte, né? Muitos vídeos que estavam sendo feitos ali, transmissões ao vivo, registraram a queda deste raio. Era um momento que chovia muito, né, nesta área central de Brasília e, de fato, a mobilização foi grande para atender essas dezenas de pessoas na reta final desta mobilização. Opiniões de vocês a respeito de tudo que aconteceu, né? Dessa caminhada que começou desde a semana passada. Eu vou deixar o Chu com a última palavra, porque eu já escrevi, já está lá na coluna e já recebi muitas críticas dos admiradores de Nicolas Ferreira, de vários que discordam da minha opinião de que esta manifestação leva do nada a lugar nenhum. Inclusive alguns que discordam dizendo leva sim, leva a uma irresponsabilidade. Tem gente que achou que a marcha foi uma irresponsabilidade. Eu não acho que foi. Eu acho que caminhar, fazer marcha é tranquilo. Se a pessoa tem preparo físico para fazer 240 quilômetros a pé, ótimo. Eu não fiz nem o caminho de Santiago de Compostela porque me sinto incapaz de fazer isso. Mas no caso específico, tudo bem, pode fazer a marcha. A mim não me incomoda, pode fazer. O que eu digo é que ela não vai ter resultado prático, porque quando o Nicolas começou, ele dizia que era uma marcha para pressionar pela libertação dos presos do 8 de janeiro. Depois foi acrescentando pautas. Então, quando chegou em Brasília, já tinha assim, um monte de pautas. E vários políticos foram lá para tirar foto com ele. Ele caminhou do início ao fim. Mas vários foram lá, fizeram o vídeo, fizeram a gravação para o TikTok e foram embora. Puseram nas redes sociais. O Nicolas saiu ganhando com isso e provavelmente vai aumentar a votação. Teve uma tremenda exposição, mas uma manifestação é uma manifestação, só isso. Não vai mudar a situação real. É isso que eu disse na coluna, é isso que estou repetindo agora.
E o Chu me disse, discordo e eu acho ótimo. A gente aqui não é um bloco de pessoas que pensam do mesmo jeito. Que bom, né? Ouvir coisas diferentes. Pra mim, tanto fez como tanto faz, viu, Chu? Pra mim, tá ali acontecendo, mas não me... Pra ti é paisagem. É paisagem, não tô nem aí. Agora, o deputado Giovanni Cherini, que é líder do PL aqui, ele diz que Nicolas mexeu com as estruturas de Brasília. É pra tanto, Chu? Pois é. É claro que a leitura de quem apoia o ato, né, de quem é ligado a Nicolas, ela sempre vai ser mais, digamos, emocionada, como é o caso de muitos parlamentares, como disse a Rosane, foram lá, gravaram vídeos em apoio a Nicolas. Alguns nem foram na caminhada, mas gravaram os vídeos se somando à mobilização. Mas eu acho que foi uma passeata, uma caminhada com um impacto político grande e que não vai, como disse a Rosane, mudar o destino dos presos do 8 de janeiro, do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas que tem um significado importante sobre a mobilização da direita para 2026. A gente tem um vácuo nesta liderança desde que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi para a prisão fora da residência dele, né? Desde que ele foi para uma unidade penitenciária. Porque Bolsonaro, em casa, em prisão domiciliar, ainda tinha alguma articulação, conseguia com bastante frequência receber lideranças políticas, ditar os rumos da direita. E desde que ele foi para a prisão, isso não tem ocorrido. Os filhos de Bolsonaro, como a gente sabe, não se entendem e não têm conseguido arrastaram multidões, fazer grandes mobilizações, até pelas divergências entre eles e com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. E o deputado Nicolas Ferreira, embora seja muito ligado a Bolsonaro, do partido de Bolsonaro, ele consegue também furar a bolha de quem só idolatra Bolsonaro. É um deputado jovem que tem, na minha visão, um grande futuro pela frente, porque tem um apoio muito expressivo e tende a aumentar este apoio. E com essa marcha ele conseguiu capitalizar boa parte do apoio da direita e tentar mostrar uma reação, né, e um mínimo de organização para 2026. Por isso que eu acho, Rosane, que do ponto de vista político, essa marcha, é claro que ela não vai mudar as estruturas do poder, como dizem os parlamentares ligados a Bolsonaro, mas ela tem sim um peso político importante e pode ajudar a direita a se organizar minimamente agora para 2026. Flávio Bolsonaro, que é hoje o pré-candidato escolhido por Jair Bolsonaro à presidência, não participou porque está em Israel, né? Junto, aliás, do irmão, o deputado Eduardo Bolsonaro. Mas Carlos Bolsonaro estava lá, Michele Bolsonaro a todo momento elogiou o Nicolas, divulgou imagens do evento. Então, acho que a partir da liderança deste jovem deputado, Nicolas Ferreira, é possível que a direita consiga se organizar e fazer algo que os filhos de Bolsonaro não têm conseguido por causa destas divergências entre eles. Vamos ver se a partir de agora outros atos virão, se a direita vai conseguir agir mais unida e preocupar mais o governo. Alguns integrantes do governo Lula têm visto a manifestação de ontem reservadamente como o início da pré-campanha, o início da campanha eleitoral da direita e viram sim força nas mobilizações de ontem, apesar de publicamente, é claro, diminuir a importância da marcha. O número de pessoas foi calculado em 18 mil. Deputado Giovanni Cherini... Ele fala em 500 mil. 500 mil, gente. Essas fotos de cima não tem como ter 500 mil naquilo. Inclusive tem postagem de rede social com multidão criada por inteligência artificial. Né? E aí ele diz também que ontem, né, mandou essa mensagem dizendo que amanheceu em Brasília com Nicolas, este enviado de Deus. Ele acordou o Brasil. Deixem Deus fora disso. O que está me incomodando, a passeata não me incomoda. Podem ir daqui do Rio Grande do Sul ao Amapá, que está tudo certo. O que me incomoda é usar o nome de Deus em vão. Isso é um dos 10 mandamentos, né? Não usar o nome de Deus em vão. E ficam usando o nome de Deus em vão. O Nicolas é daquela igreja Lagoinha lá, e às vezes ele fala assim com essa empolgação. Isso me incomoda tanto. Não pode usar o nome de Deus. É enviado de Deus, o que é isso? É um jovem muito talentoso para a rede social, eu reconheço isso. Faz um ótimo número de votos. Vai ganhar Tem várias coisas para se dizer boas sobre ele também. Enviado de Deus. Mas enviado de Deus menos é forçado, deputado, né? menos. Que é isso?